Olá, amigos e amigas. Vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a Cristologia. A gente tem falado nessas últimas semanas sobre o desenvolvimento histórico da Cristologia, principalmente ao longo dos 5 primeiros séculos da era cristã, como a Igreja teve dificuldade de definir as questões sobre o Cristo, né? E de definir quem ele era, qual era a sua natureza, como essa natureza se relacionava, qual era a realidade dessa pessoa na qual a Igreja cria. E também, consequentemente, nós temos o perigo das heresias cristológicas que iam sendo cometidas uma atrás da outra, o que dificultava muito mais ainda a compreensão das pessoas sobre Jesus, uma vez que a igreja tinha dificuldade. E ainda surgiu uma série de heresias sobre a pessoa de Jesus, em tentativas errôneas de explicar quem era ele. Isso causava ainda mais transtornos para os cristãos daquele tempo, e isso causava ainda mais desconfortos para a igreja, que precisava resolver aquela questão o quanto antes. Porém, esse um quanto antes da igreja durou aproximadamente 450 anos. Se nós excluirmos dessa história o primeiro século, né? Porque no primeiro século Jesus estava presente, os apóstolos estiveram presentes, e naquele período as coisas eram muito mais simplificadas, até pela proximidade dos fatos que se tinha ocorrido, né? Então, no período apostólico, no período do primeiro século, a igreja não tem uma definição das mais fundamentadas, das mais aprofundadas sobre a pessoa de Jesus, como mais tarde vai fazer, mas ela tem uma clareza muito grande de quem é a pessoa de Jesus. E na prática é o que realmente importa, não é? Porque ao longo do tempo, conforme a igreja vai vivendo e desenvolvendo a sua história cronológica, a igreja vai se distanciando da realidade dos evangelhos para se aprofundar cada vez mais nas definições da filosofia grega. Então, se no primeiro século nós não conseguimos ver na formação teológica da igreja definições que ela herdou, que ela foi beber da água da filosofia, como o conceito de pessoa, como o conceito de trindade, como o conceito de substância, de essência, se não tem esse aprofundamento filosófico, teológico no primeiro século, nós temos uma proximidade muito maior com aquilo que é relatado pelos evangelistas e com aquilo que Jesus revela na sua vida, na sua vinda até nós, através do relato dos evangelhos. E certamente, é claro, que quanto mais a igreja se distancia do tempo, mais ela se aprofunda na filosofia grega, e isso tem lá algumas vantagens, né? Porque isso dá uma base filosófica, intelectual para a igreja que até então não tinha. As formulações teológicas passam a ter uma relação muito próxima e muito íntima com o pensamento helênico, e segundo alguns historiadores, se não fosse isso, o cristianismo não teria se desenvolvido e conseguido dialogar com o mundo intelectual da sua época. Porém, por outro lado, a gente acaba perdendo muito da essência do que Jesus era e de quem ele veio revelar quando nós nos afastamos dos relatos evangélicos e nos aproximamos da filosofia grega. Até porque, como a gente tem falado ao longo dessas semanas, que é inclusive uma das teses principais do José Maria Castilho, né, no seu livro Jesus, a Humanização de Deus, quanto mais a igreja usa os conceitos filosóficos, mais difícil fica a compreensão desse assunto especificamente, né? Mais distante a igreja fica do relato evangélico, mais obscura fica a sua compreensão sobre quem era a pessoa de Jesus, o que ele veio fazer entre nós e quem ele veio revelar em nosso meio, não é?
Então, esse processo ele precisa ser visto, ele precisa ser analisado e ele precisa ser conhecido por nós, porque é um processo bastante importante até chegar a nós hoje, né? E nós não podemos esquecer que sempre teve ao longo da história, principalmente depois de Nicéia, né? De Nicéia em diante, porque Nicéia nós já temos uma clara percepção ali da virada constantiniana, né? E o período conciliar ele dura de Nicéia em 325 até 451 em Calcedônia, né? E a partir de então, é claro que outros concílios aconteceram na história da Igreja. O mais recente foi o Vaticano II, na década de 60 do século XX, mas aqueles 4 primeiros concílios, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que vai de 325 a 451, são 126 anos diretamente relacionado aos concílios e às definições cristológicas dos termos. É um período de produção teológica, de aprofundamento, mas também se clareia de um lado, embora esse clareamento do lado filosófico ele é parcial e limitado, obscurece do outro lado, que era o lado que mais importava para o segmento cristão. Mas esse processo em diante já tem muito a ver com o processo de empoderamento da igreja. Empoderamento no sentido político, financeiro e até social. Quanto mais a igreja se identifica com um projeto político e econômico, menos liberdade, menos autonomia essa igreja tem para refletir sobre as questões que realmente importam. E quanto menos autonomia ela tem para discutir o que realmente importa, mais ela vai abraçando uma imagem de Deus idolátrica, uma imagem de Deus que tem uma demanda política por trás dela e se afastando, consequentemente, da imagem de Deus que nos é revelada na pessoa de Jesus, relatado nos evangelhos, né? Nos 4 evangelhos. Em muitos momentos da história, nós já falamos sobre isso, né? Em muitos momentos da história há uma clara aproximação com uma proposta de divindade de Jesus do que de humanização de Jesus. E Jesus, em todo o tempo em que ele conviveu aqui na Terra, com pequeníssimas exceções, Jesus foi sempre um ser humano. Jesus foi sempre um ser que tem origem divina, que se esvaziou da sua divindade, da sua grandeza, que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. E ele habitou entre nós encarnando no ventre de uma mulher, sendo gerado ao longo do tempo normal de uma gestação humana, nascendo como um pequeno recém-nascido, se desenvolvendo, conforme Lucas nos diz, em estatura, graça, conhecimento diante de Deus e dos homens, ou seja, ele foi se desenvolvendo como é natural de todo ser humano até se tornar um adulto. Primeiro é uma criança que mama, que depois aprende a engatinhar, que fala as primeiras palavras, que aprende a andar e que se torna um pré-adolescente, um adolescente, um adulto e assim por diante. Jesus naturalmente passou por todas essas etapas, né? Sentia fome, sede, cansaço, irritação, alegria, euforia, tudo isso, e que morreu também como ser humano, não é? E aí, é claro, o detalhe, a superação da morte é a sua ressurreição. Mas, salvo pequenos lampejos escatológicos na vida de Jesus, que tinham muito a ver com a inauguração do reino de Deus que ele vem para mostrar, em todo o restante do tempo da sua vida, o que nos chega, o que nos é relatado é o Jesus completamente ser humano, de verdade. Não era um faz de conta, não era um teatro, porque às vezes com o que algumas pessoas falam, nos dá a impressão de que a sua humanidade era teatral, era um faz de conta, ele era lá um ser humano só para estar aqui, ser visto, ser ouvido e tal, mas quando a coisa apertava, ele invocava a sua divindade e se livrava
daqueles problemas que tinham sido gerados para ele. Mas não era assim. A divindade dele não era, a humanidade dele não era um faz de conta. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e armou a sua tenda entre nós e se fez história entre nós. E não é uma opção da parte de Deus abrir mão da sua divindade e se humanizar, uma vez que ele queria restaurar a relação da humanidade, da criatura de um modo geral, com ele. Não havia outra opção que não fosse o esvaziamento, a encarnação e o processo de humanização, não é? Porque se assim não fosse, Deus continuaria distante dos seres humanos. Porque é não na divindade em que esse encontro acontece, até porque o ser humano não é divino e nem tem como se divinizar. A salvação, o encontro de Deus com o ser humano se dá justamente na humanização de Deus na pessoa de Jesus. Sobre esse tema, eu vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima para você acessar e você assistir uma palestra inteira que eu fiz na FAECAD sobre a humanização de Deus, tá bom? Tá aqui em cima o card, é só você clicar depois, que você vai direto nessa palestra e você pode conferir com maiores detalhes esse assunto, tá certo? Mas prosseguindo, Jesus no seu esvaziamento, isso é algo radical, isso é algo concreto. E Jesus viveu em todo o tempo aqui na Terra como um ser humano, não é? E é justamente na sua humanização em que há o encontro de amor entre Deus e o ser humano, que é um outro detalhe importante, né? Porque algumas pessoas imaginam que o encontro de Deus com o ser humano foi para condenar esse ser humano, foi para julgar, para punir, para perseguir esse ser humano. Mas não é nada disso. O encontro de Deus na pessoa de Jesus com o ser humano foi um encontro restaurador, redentor, acolhedor. Foi um encontro de amor e de perdão. E a gente não pode se esquecer disso. Me lembro, não sei se já falei com vocês, mas se falei a gente repete, se não eu falo pela primeira vez. Uma vez alunos perguntaram a Calbart qual conselho ele daria para jovens estudantes de teologia que tinham o objetivo de serem pastores. E o conselho que ele deu foi: você está disposto a dizer para a humanidade, a proclamar para a humanidade que Deus está ao lado do ser humano e não contrário a esse ser humano? Você está disposto de dizer para a humanidade que Deus, em Jesus, ele é amigo do ser humano e que se coloca ao seu lado de modo solidário e não de modo condenatório? E ele conclui dizendo assim: se você estiver apto e tiver a coragem de dizer que Deus em Jesus veio ao encontro do ser humano, veio se encontrar com o ser humano num gesto de amor, de voluntariedade, de misericórdia, você está apto para proclamar o seu evangelho, a sua mensagem, que na verdade se resume na amizade de Deus para com o ser humano. A boa nova de salvação, e isso é bastante interessante, porque muitas vezes nós definimos, né? Aliás, não somos nós que definimos, o termo no original significa isso. Evangelho significa, no termo original, boas notícias, boas novas. E a gente sabe disso, e a gente fala com maior orgulho, né, com a boca cheia, que Jesus veio para proclamar o Evangelho, veio para trazer as boas novas de salvação. Pois bem, é um discurso bonito, mas que muitos não passam desse discurso bonito da primeira e segunda página, não é? Porque logo na terceira, quarta página, já vem uma série de regras que essa pessoa precisa obedecer e uma série de conceitos que ela não pode desobedecer, porque senão isso não lhe alcança. A boa nova não lhe alcança. E ela é logo inserida num conceito eclesiástico, num contexto eclesiástico, na maioria das vezes legalista,
na maioria das vezes moralista, na maioria das vezes dualista, em que fala para ela uma série de conceitos eclesiásticos que ela não pode violar, uma série de proibições que ela tem que atender, e uma série de preços a serem pagos caso ela queira de fato alcançar a graça de Deus. E aí a gente tem uma deturpação por completo do que é a mensagem de Jesus e do que é o Evangelho. Porque quando nós caminhamos por esse lado, a gente está fazendo uma proposta eclesiástica, mas não uma proposta cristã de fato. Não uma proposta evangélica, no sentido de evangelho, de fato, não é? Porque, primeiro, se eu tenho que pagar preço para alcançar a graça de Deus, então significa que não é graça, que é um preço a ser pago. Se é um preço a ser pago, não é gratuito, não é? Se eu vou, por exemplo, antes da quarentena, desse período aí de pandemia, eu estava no centro da cidade, onde a gente mora, eu e a minha esposa, fazendo alguma coisa, enquanto a minha esposa foi resolver alguma questão dela, eu fiquei esperando ela num banquinho que tinha na calçada, e chegou um rapaz que eu não conhecia, mas demonstrando que me conhecia, né? Mas depois eu vi que era uma estratégia de vendedor, com vários perfumes, né? E começou a falar e tal, e falou comigo assim, ó, vou te dar um perfume, vou lhe dar esse perfume e tal, é seu, é de presente e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas não tem necessidade, pode ficar, vende ele, você precisa aí do valor e tal. Não, não, eu quero te dar porque você vai gostar, vai fazer propaganda, e eu vou ganhar mais lhe dando de presente do que se eu vendesse e tal, não sei o quê. E aí, enfim, meio constrangido, sem ter como dizer não a ele, eu fui levando. Aí no final ele falou assim: não, então deixa só um cafezinho aí para mim, deixa só um cafezinho aí para eu tomar e tal, que tá tudo certo, não sei o quê, que eu tô indo para não sei onde, preciso da passagem, deixa só um cafezinho. E aí eu dei para ele ali um trocado que estava na carteira, que eu já estava meio desconfortável com aquela situação. Ele, não, não, mas isso aí é muito pouco, não, vê se não tem mais aí, vê se não tem um pouco mais e tal. Acabou que no final das contas eu devolvi para ele o perfume. Falei, não, fica com esse trocado que eu te dei e vende perfume que você vai ganhar mais. Ou seja, não era um presente que ele estava dando de fato. Era um presente apenas de faz de conta, era um presente apenas estratégico. Na verdade, ele queria vender de fato e usou uma outra abordagem. Então, na boca de muitos, a graça de Jesus é como aquele vendedor que se apresenta como algo gratuito, mas logo depois que a pessoa entra nessa, acredita nessa proposta, vem uma série de preços que essa pessoa precisa pagar. De roupa, de vestimenta, de fala, de lugares que não pode ir, de obrigações que tem que cumprir para com a igreja, de uma série de observações que tem que fazer, de uma série de preços que tem que ser pago, de uma série de pesos e sacrifícios que ela precisa dar conta. E aí faz dessa pessoa um religioso que se sacrifica, não em nome do evangelho, mas em nome de uma instituição religiosa, faz dele um religioso que vê nas relações religiosas uma possibilidade de ter relação com Deus, e ele acha que fazendo os trabalhos da igreja ele vai ter relação com Deus por causa disso, e faz dessa pessoa um religioso que acha que espiritualidade é só aquela que é vivida em cultos e celebrações oficiais da igreja. E a pessoa vai sendo ensinada a ser um frequentador de igreja, não um discípulo de verdade. A maioria dos discípulos ao longo da história sequer tiveram uma igreja para participar, congregar e coisas desse gênero, né? A igreja primitiva é um exemplo disso. Claro, o nosso tempo é diferente, nós temos a possibilidade de estarmos numa igreja, isso não é um problema em princípio, o problema é quando nós fazemos da experiência religiosa a própria experiência com Deus, e não é ali que Deus de fato se encontra. Jesus nos ensina que Deus se encontra no outro, se encontra no próximo, se encontra no necessitado. Vinde a mim, todos vós, porque eu tive fome e me deste comer, sede e me deste beber, estive frio e me cobri, estive nu e me visitaste, etc. E depois eles perguntam, mas quando nós fizemos isso?
E Jesus diz: toda vez que fizeram isso para um dos pequeninos, foi para mim que fizeram. Ou seja, Jesus ensina com essa fala que nós nos encontramos com Ele, não nos sistemas religiosos, não nas obediências das cartilhas das denominações, sejam elas quais forem, não nos cultos e celebrações da religiosidade, mas nós nos encontramos com Ele quando procuramos naqueles que realmente precisam, naqueles que são os vulneráveis, que são os pequeninos, conforme Ele próprio disse na sua palavra, em mais de uma oportunidade, inclusive, né? Então, Jesus nos ensinou que a experiência religiosa não é o ponto de partida da nossa experiência com Deus. Mas se nós quisermos ter uma experiência e uma relação verdadeira com Deus, o ponto de partida são as relações humanizadas e não religiosas. Então, esses conceitos, é claro, precisam ficar claros para a gente, precisam ficar claros na nossa concepção, e nós precisamos entender de fato isso. E ao longo do tempo, a igreja preferiu muito mais um Jesus divinizado, ainda que essa divindade dele não tenha sido tão claramente revelada por ele no seu evangelho, foi criada pela imaginação eclesiástica, diferentemente da sua humanidade, que é vivida e revelada por ele na sua pessoa e que chega até nós através dos evangelhos. Na maioria das vezes, essa divindade que era clamada acerca de Jesus era uma caricatura de um ser divino, era, na verdade, uma imagem de um super-herói, não de Deus, era, na verdade, uma imagem de uma divindade grega, do Pantocrator, né, que é um conceito grego de um Deus todo-poderoso. E como eram as divindades gregas? Eram divindades que ficavam lá no Olimpo, que não tinham relações concretas e reais com a humanidade, a não ser quando queriam criar alguma confusão ou queriam fazer alguma benfeitoria, quando tinham algum interesse em alguma pessoa, mas também era apenas uma aparição momentânea, relacionada com o interesse da hora, e depois largava a humanidade na mesma furada de antes. E essas divindades ficavam lá no Olimpo, olhando para a terra distante, jogando raios, criando as suas intervenções, colocando seus dedos ali, criando caos, criando punição para quem criava o caos, sendo adorada, sendo satisfeita, sendo punitiva. E o Deus que Jesus revela não é a divindade revelada na mitologia grega, de um Deus distante, que intervém toda hora, que mete o dedo toda hora, que pune, que exige culto, que exige adoração, que só abençoa se for adorado, que só abençoa se for satisfeito no seu ego, né? Que tem um ego atingido e que quer toda hora que as pessoas que se dizem suas seguidoras vão lá no templo e lhe prestam culto, e lhe prestam cerimônias e sacrifícios. Essa concepção é uma concepção pagã, não é uma concepção cristã. Na concepção cristã, nós aprendemos que Deus é bom, ponto final. Na concepção cristã, nós aprendemos que Deus, ele é amor, e ponto final. E na concepção cristã que Jesus nos revela, nós aprendemos que ainda que os seres humanos não façam por onde, e de fato não fazemos por onde, porque diante de Deus não temos condições de fazer por onde à altura que mereçamos o seu favor, por isso que é favor e merecido, por isso que é graça, por isso que é misericórdia, não é? Na revelação de Jesus sobre Deus, ele, apesar de qualquer pesar, ele quer nos abençoar, porque isso é da sua natureza, isso lhe é prazeroso, e ele faz isso por amor à sua criação. Não nos abençoa baseado em troca de interesses e de favores. Era nas concepções pagãs politeístas que se tinha uma noção de que se algo ruim está acontecendo, o que essas pessoas devem fazer? Devem se converter ao seu Deus, devem levar sacrifícios, oferendas,
cultuá-lo, que se ele se agradar do culto, das oferendas, ele fica brando na sua ira e volta a abençoar esse povo. Era uma relação barganhada, não é? No paganismo, a relação com Deus é barganhada. E tem muitas pessoas achando que a pandemia é ira de Deus. Temos que clamar a Deus porque nós pecamos, ele vai ficar bonzinho, vai ser apaziguado e vai cessar essa peste. Temos que sacrificar porque ele vai gostar e vai nos abençoar. Mas essa não é a relação com o Deus cristão que Jesus revela. Essa não é a relação com o Pai de Jesus Cristo. É uma relação pagã. Era no paganismo que as pessoas cultuavam diante de uma catástrofe e se arrependiam estrategicamente e levavam oferendas e cultos e adoravam e tal, e aí entendiam que as divindades ficavam aplacadas e abençoavam o seu povo. Mas essa não é a relação que Jesus revela do Pai, que independente dos filhos serem transgressores e pecadores, o Pai continua bom, continua misericordioso, continua amoroso e continua com o desejo abençoador sobre os seus filhos e filhas. Eu vou parar esse vídeo por aqui por causa do tempo, mas eu volto na sequência com a continuidade.